Pessoal, falando ainda então de média, dessas coisas todas aí, a gente tem outras médias que também podem aparecer. Além da média aritmética que nós falamos, tem outras duas que podem aparecer, que é a média geométrica e a média harmônica. A média geométrica, você tem lá um conjunto de dados x1, x2, xn, um conjunto de números, né? O que é a média geométrica? Geométrica está relacionado com um produto, tá? Então você faz, ao invés de somar, você faz o produto, x1, x2 vezes xn. Então, ao invés de somar os números, você multiplica. E ao invés de dividir por n, que seria a média aritmética, você tira a raiz enésima. Ou seja, tenho n elementos, eu vou tirar a raiz enésima. Tenho 2 elementos, tira a raiz quadrada. Tem 3 elementos, tira a raiz cúbica, assim por diante. Essa é a média geométrica. Quer ver um exemplo? Está aqui embaixo. Ó. Vamos pegar a média geométrica desse conjunto, 1, 8, 6 e 27. Qual é? Bom, eu vou multiplicar 1 com 8, com 6, com 27, e depois extrair a raiz quarta disso. Tá? Bom, vamos para facilitar a nossa vida escrever isso daqui na forma de produtos de primos, que é muito mais fácil para tirar raiz, né? 2, aliás, 8 é 2 ao cubo. 6 é 2 vezes 3. E 27 é 3 ao cubo. Então eu quero tirar a raiz quarta disso. Bom, rapidinho, olha só. 2 ao cubo vezes 2 é 2 à quarta. 3 vezes 3 ao cubo é 3 à quarta. E estou extraindo raiz quarta, né? Então, extrair raiz quarta de coisas que estão elevada à quarta potência e multiplicando, raiz quarta de 2 à quarta é 2, raiz quarta de 3 à quarta é 3, 2 vezes 3 é 6. Portanto, a média geométrica desse conjunto de dados é 6. Tá? Então, só um exemplo básico para você entender, pode ser que apareça em algum momento, você sabe como é que faz. E a média harmônica, também é um tanto quanto, né, aparece de vez em quando, uma vez ou outra por aí, mas não custa nada você saber. Tá? A média harmônica ela é um tanto quanto esquisita, né? Você vai fazer uma divisão um tanto quanto esquisita, para falar a verdade. Onde que aparecem os números? Os números aparecem no denominador e no denominador das frações que estão somando. 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre xn. Né? E em cima o que aparece? A quantidade de elementos. É esquisito, eu sei, mas a média harmônica ela é assim, né? Infelizmente. Para que ela é usada? Para exercícios como esse daqui que às vezes aparece por aí perdido. Numa viagem, uma pessoa ela teve lá um caminho longo e aí ela dividiu esse caminho em 3 partes. Na primeira parte do caminho, ela fez uma velocidade de 60 km por hora, né, porque a via permitia isso. Na segunda parte do caminho, ela desempenhou 80 km por hora e na última parte ela desempenhou 90 km por hora. Aí pergunta-se, qual foi a velocidade média dela no caminho todo? Então, esse tipo de pergunta, você tem lá várias velocidades e quer saber a velocidade média dela no caminho todo, isso é, na verdade, a média harmônica. A velocidade que ela empregou é, na verdade, a média harmônica desse conjunto de dados, que é o quê? Tenho 3 elementos dividido por 1 sobre cada uma das velocidades. 1 sobre 60, mais 1 sobre 80, mais 1 sobre 90. Aí você pode fazer a parte essa soma aqui, ó. Pode fazer 1 sobre 60, mais 1 sobre 80, mais 1 sobre 90. É uma soma de frações. Eu vou economizar o tempo do vídeo aqui, mas você pode fazer com calma. Isso daqui vai dar 360 embaixo. Você pode achar o MMC entre as coisas aqui. E em cima vai dar 14,5. 14,5, tá bom? 14,5. Tá certo? E aí a gente pode devolver aqui na expressão de cima. 3 sobre 14,5 sobre 360, tá? Então, nós temos uma divisão de frações, 3 sobre 1 dividido por 14,5 sobre 360, mantém a fração de cima, multiplica pelo inverso da segunda, 3 vezes 360 sobre 14,5, a média harmônica vai ser aproximadamente 74,48 km por hora. Então, a média em geral desse caminho foi aproximadamente 74,48, que faz sentido pelos valores que nós temos aqui. Tá bom? Então, só para você ter conhecimento dessas outras duas médias. Bom, pessoal, agora a gente vai falar, só para fechar essa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre tabelas e gráficos, que é, na verdade, bom, tabela não tanto, a gente fala de gráfico, na verdade, né? Mas tabelas e gráficos é um assunto recorrente, principalmente aí em vestibulares, como o próprio Enem, ou até mesmo da Unesp, Unicamp e coisas assim, costuma cair informações na forma de gráfico ou até mesmo na forma de tabelas. Eu quero só aqui fazer um resumo dos principais gráficos que podem aparecer aí para você, que são esses tipos de gráficos que estão aqui.
Primeiro tipo de gráfico que a gente vai analisar são os de barras verticais. Imagina que nós tenhamos aí numa sala de aula, a gente queira lá saber quantos alunos têm 14 anos, quantos têm 15, 16 ou 17 numa sala de aula. Com o auxílio desse gráfico, eu posso perceber que existem 5 alunos que têm 14 anos de idade. 5 alunos, porque as classes, que é o que nós chamamos aqui, que são classes. Eu quero separar alunos em 14, 15, 16, 17, 18 anos. São as classes, são as categorias que eu quero separar essa análise que eu estou fazendo. Em idades, então 14 anos. E aqui em cima eu ponho as frequências, ou seja, a contagem. Tenho 5 alunos com 14 anos de idade. Tenho 15 alunos com 15 anos de idade. Tenho 10 alunos com 16 anos de idade e tenho deve ser repetente, sei lá, que tem 17 anos de idade. Tá? Então eu consigo olhar para esse gráfico e fazer uma interpretação, olhar e até descobrir quantos alunos tem nessa sala, se eu quiser, e coisas assim. Tá? Esse mesmo gráfico pode aparecer virado, é o que a gente chama de barras horizontais. Então as classes aparecem aqui no eixo vertical e as frequências, a contagem acontece no eixo horizontal, mas é o mesmo gráfico, tá? Outra forma, outro gráfico que pode aparecer mais interessante do ponto de vista de perceber crescimento ou decréscimo de alguma coisa, é o gráfico de linhas, né? Então nós temos aqui embaixo as classes, as mesmas idades, e aqui em cima a frequência, ou seja, de novo, tem 5 alunos numa sala de aula com 14 anos de idade, tá aqui. Tenho 10 alunos numa sala de aula com 16 anos de idade, tenho 15 alunos com 15 anos de idade e tenho um com 17. Né? Então esse desenho, essas linhas conectadas aqui nesses pontos aqui, mostram pra gente como é que funciona a relação entre idade e quantos alunos tem com essa idade. Ou seja, dá para ver o topo ali em cima, que tem mais alunos com 15 anos, e dá para ver que isso ocorre de uma maneira até que natural. A maior parte está com 15 anos e a galera com 14, 16 está em volta ali, e tem algum que tá meio fora aí da coisa, que tem 17 anos ali. Então dá para ter uma noção principalmente de crescimento, de comportamento das coisas. Muito usado, claro, quando a gente vai lá ver realmente crescimento de juros, taxa de juros, ou até mesmo de política. Um fulano tinha lá em maio, tinha tanta porcentagem de votos, em junho ele já cresceu, em julho alguém revelou algum áudio dele, delação premiada, ele já decresceu, enfim. Pessoal, outro tipo de gráfico que acontece é o setor circular. Então aí nós temos um círculo e cada fatia, ou temos uma pizza, e cada fatia dessa pizza significa alguma coisa, sei lá o que está sendo analisado, e aí quanto maior é essa fatia, que nós chamamos de setor, quanto maior é esse setor, ou maior a área desse setor, significa que tem mais gente ali, né? Então, a relação de quantidade de coisas está diretamente relacionada com o ângulo. Então, por exemplo, nós temos aqui esse setor, que tem ângulo alfa, uma abertura alfa entre 0 e 360, porque o círculo tem 360 graus, então alfa está entre 0 e 360, e aí nós queremos saber quanta gente, ou quantas coisas, ou quantos por cento representa esse ângulo, basta nós fazermos uma regra de 3. Alfa está para quantos por cento nós queremos descobrir de um certo conjunto de dados, enquanto 360 graus significa 100%. Então, usando uma regrinha de 3 como essa, você consegue resolver problemas usando o setor circular, tá? E, por fim, um outro tipo de gráfico que pode acontecer é o tal do histograma. Você pode falar, mas já não mostrou barras verticais? Histograma, barras verticais, não é a mesma coisa? Então, não. Por mais que a gente ache que não é. Qual que é a diferença? Bom, olhando você já percebe uma diferença. Aqui não está espaçado, aqui está espaçado. E você fala, bom, frescura de quem desenhou. Não, não é frescura de quem desenhou. É que é o seguinte, aqui a gente separou as classes de uma maneira que eu diria discreta. Né? Eu disse para você, a pessoa tem 14 anos, 15 anos, 16 ou 17. Não permiti que você me dissesse 14 anos, 6 meses, 3 dias, né? Como alguns costumam contar. Não, eu falei 14, 15, 16, 17 anos. Pronto, são números fixos, números discretos. Aqui nesse exemplo, eu estou contando, por exemplo, quantas pessoas numa certa classe, por exemplo, tem 1,40 m de altura. Uma pessoa tem 1,40 m, 4 tem 1,5 m e assim por diante. Né? Nessa contagem, veja que eu estou falando em altura, medida. E aí pode ser que tenha alguém que tenha 1,43. E aí entra onde? Entra um pouquinho para cá. Então, para não ficar meio confuso, a gente fala assim, entre 1,40 e 1,5 tem 14 pessoas. Mas aí entre 1,40 e 1,5 pode ter alguém
Desses 4 vai ter alguém com 1,41, outro com 1,5, outro com 1,45 e outro com 1,46, por exemplo. Então, quer dizer, tem pessoas com várias alturas diferentes, mas todas foram contadas nesse grupinho, tá? É o que a gente chama de variável contínua. Então, para contar variáveis contínuas como a altura, por exemplo, tem coisas quebradas, a gente costuma usar histograma, que a gente aperta um pouquinho para avisar, olha, não é que tem 4 pessoas com 1,5, tem 4 pessoas entre 1,4 e 1,5. Então, é bem isso para explicar essa diferença. Então, tem uma diferença entre histograma e barras verticais, ok? Bom, pessoal, então o último exemplo aqui dessa aula é um exemplo que caiu no Enem, né? O Enem ele faz uma análise, ele fala assim, ele começa, né, o exemplo falando assim, a escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina. Então ele vai e faz uma pesquisa com os 4 principais times lá do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, e aí ele pede para cada jogador, né, em algum momento ali, essa pesquisa foi feita, não sei quando, ele pediu para cada jogador responder se ele tem fundamental incompleto, se ele tem fundamental completo, médio completo ou superior incompleto, sei lá, qual que é a escolaridade dele, né? E aí os jogadores responderam e foi feito essa tabela, ou melhor, esse gráfico com as informações desses jogadores. Então, como é que a gente pode ler essa tabela? 14 jogadores têm fundamental incompleto, 16 fundamental completo, 14 médio incompleto, 54 médio completo, nós podemos analisar então que a maior parte concluiu o ensino médio e 14 inclusive começaram no superior, mas não acabaram, né? E aí a pergunta do Enem é, qual é o percentual dos jogadores que foram entrevistados e que concluíram o ensino médio? Cuidado com essa pegadinha. Essa pegadinha do Enem, o Enem, né? Pegadinha. Quantos concluíram o ensino médio? Você vai lá e fala, bom, eu sei que... Quantos jogadores para começo de conversa? 14 com 16, 30. 30 com 14, 44. 44 com 54 dá 98. 108 com 4, 112. Então, nós temos 112 jogadores entrevistados ao todo, tá? Quantos deles concluíram ensino médio? Bom, nós sabemos que 112 é o total, portanto, isso equivale a 100%, regra de 3, né? Aí a pergunta é, quantos por cento concluíram o ensino médio? Aí você vem aqui e coloca 54. Cuidado, hein? Cuidado, porque o Enem quer te pegar nessa, hein? 54 concluíram o ensino médio e pararam por aí. Essa é a escolaridade deles. Mas é óbvio que essas pessoas que estão com superior incompleto também fizeram o ensino médio. Então é 54 mais 14. Eu tenho que colocar 68, tá? 68 aqui. Portanto, uma regra de 3, basta multiplicar em cruz. 112x é igual a 6.800. Portanto, x, 6.800 por 112, de cabeça, x é 60,71. Você não viu se eu olhei lá embaixo da lousa para ver se estava escrito ali. 60,71%. Portanto, a conclusão que você pode tirar, e aí o exercício, o Enem, ele quer mostrar para você que o jogador de futebol tem uma escolaridade até alta. Então ele mostra para você, olha, você que está fazendo a minha prova, que quer ser jogador de futebol, olha, vale a pena acabar o ensino médio. 60% dos jogadores sim acabaram o ensino médio. Então é uma lição de moral do Enem, tá bom? Bom, pessoal, e com isso nós encerramos esse curso de Matemática 2. Espero que você tenha aproveitado de alguma forma e espero que isso seja útil para que você arrase nos vestibulares e quem sabe a gente se encontra por aí, a gente se vê por aí, diga um oi pra gente quando você encontrar a gente na rua, manda um e-mail e qualquer coisa do tipo. Foi um prazer, até mais, te vejo na próxima.